Oi, eu sou a Luciana Romagnoli e eu vim contar para vocês um pouco sobre os 2 livros que eu vou publicar agora na metade de 2021. Eu agradeço à Biblioteca Pública do Paraná pelo convite e a atenção e interesse de vocês. Um dos livros se chama O Mistério de Averolhos, é um livro de poesia lançado pela editora Quintal, aqui de Belo Horizonte, onde eu moro. Eu sou curitibana, mas estou aqui há 10 anos. Eu tenho uma trajetória profissional no jornalismo e na crítica de teatro, mas a poesia é muito constitutiva para mim, da minha relação com o mundo. É algo que eu praticava muito na adolescência e no início da juventude, e eu perdi, posso dizer assim. Então esse livro é uma reconexão com isso. E essa perda, eu a localizo na morte do meu pai. Foi um assassinato. Então, incidiu sobre a minha relação com a linguagem, com a ficção e com a poesia. Eu fui para o jornalismo, né? Então, esse livro, de alguma forma, resgata isso. Ele foi escrito entre 2019 e 2020. Grande parte, portanto, durante a pandemia. Ele ganhou o formato dele atual na pandemia. E ele, então, ele é uma travessia. Acho que eu posso dizer isso. Ele é uma travessia de um estado mais mortificado para uma possibilidade de reaver a vida. Passando por notas biográficas, esse luto do pai, o luto de uma sobrinha que viveu muito brevemente em 2019, a experiência radical da maternidade. Eu tive um filho em 2018. Então, ele é eu posso quase dizer, uma briga e uma reconciliação entre a linguagem e o corpo, na possibilidade talvez de reconstituir ou de constituir um corpo nesse mundo. Ele passa por processos de morrer e nascer, por processos de ser mulher e de algo que está além disso, está além de qualquer identidade, de qualquer tentativa de circunscrever um gênero. Mas ele também tem essa tentativa justamente de circunscrever um corpo pela linguagem. E vou ler um para vocês. Vezes calma, vezes mágoa, profundeza água rasa, maremoto mansidão. O que afoga transborda, me confunde a imensidão, no horizonte sempre vaga. E o outro livro é uma dramaturgia escrita em 2016. Começou num ateliê de dramaturgia aqui de Belo Horizonte e teve uma leitura no Janela de Dramaturgia, que é um evento feito pelo Vinícius de Souza, que é muito importante para lançar novos autores e para a experimentação da escrita para teatro, já nesse espaço de encontro com o público e incorporada pelos atores, né, pelos leitores da leitura cênica. Então, o Hoje Não, ele foi selecionado pela Urutau e ele teve, então, um novo tratamento do texto em 2021, já nos ecos da pandemia também. E foi muito impressionante perceber que já estava lá, tanto a relação com o luto, quanto a relação com uma certa clausura que a gente vivencia agora, né? Ele coloca em cena uma atriz, uma mulher que chega num teatro completamente desorientada, desorganizada, o corpo dela parece que vai se despedaçar, a relação dela com a linguagem já não faz sentido. E ela se coloca diante desse olhar do outro, do público, do leitor, como se esse olhar pudesse de alguma forma sustentar algo para que ela pudesse se reconstruir. E ela faz um diálogo, então, com esse público, mas também com um homem que está ali e que parece completar o que ela pensa. Tem uma relação um pouco enigmática com esse homem. E são formas de poder atravessar a questão da justiça. Ela traz notas biográficas do assassinato do meu pai e uma tentativa, um ensaio de um julgamento, questionando justamente essas posições, esses papéis.
esses discursos que nos colocam em posições, tanto do ser mulher, quanto da ideia de vítima, ou de punição, ou mesmo de justiça. Então, é um texto que eu acho que ele consegue ser lido sem estar encenado, embora seja um texto de teatro, eu acho que ele tem essa possibilidade, porque ele já coloca ali no papel a situação e nos coloca dentro dessa situação para que a gente possa talvez rever um pouco os nossos julgamentos e fazer esse exercício de perceber o dentro e o fora talvez mais próximos e mais conectados, o monstro do outro e o monstro da gente. É um pouco por aí. Bem, eu convido vocês para lerem